Marcos 5:10. Amém? Marcos 5:10. Não, nós vamos antes para Marcos 5. Marcos 5:1. Amém? Vamos antes para Marcos 5:1. Diz assim a palavra do Senhor. Não se esqueçam do que nós estamos a tratar. Encontros com. Tudo isso a focar para um encontrão com Jesus. E essa é uma pregação, como eu disse no domingo passado, completamente evangelística. Siga do início ao fim, não espera um momento glorioso. Amém? Veja, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Amém? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Se vocês recuarem para o capítulo anterior, vocês vão perceber que é um momento em que Deus trata, é um momento em que acontece um milagre. Glória a Deus. Dizia um momento em que acontece um milagre, que Jesus repreende o mar. Amém? É um momento em que acontece um milagre em que Jesus repreende o vento e acalma o mar. Então, como eu dizia no domingo passado, isso parece que foi algo que aconteceu por acaso, mas não. Eu tento sempre lembrar-vos que a vida é o quê? A vida é o quê? Aquela tempestade não aconteceu por acaso, por duas razões. Primeiro, Jesus dirigia-se a uma região que se chamava naquele momento Decápolis. E Decápolis é uma cidade completamente gentílica, completamente idólatra. Adoravam deuses de todas as maneiras, adoravam espíritos que não louvavam a Deus. Era esta cidade que Jesus ia, onde estava o moço, o rapaz, o senhor, que perguntaram-lhe como é que chama o demônio que está dentro de ti? E ele respondeu, legião, que significava 5.000 demônios. Quer dizer que esses 5.000 demônios já tinham visto a intenção de Jesus de chegar até aquela cidade. Alguém está aqui? Esses 5.000 demônios sabiam que Jesus queria chegar àquela cidade. E outro dado importante é que Jesus não queria chegar àquela cidade para ir tratar com todos. Jesus queria ir tratar apenas com uma pessoa que estava acometida com 5.000 demônios. Esses 5.000 demônios perceberam que Jesus ia para aquela cidade. E foram esses 5.000 demônios que levantaram aquela tempestade. Aquela tempestade a Bíblia descreve como epitimal. E epitimal é algo que é forçado do Espírito. Por isso é que a Bíblia não descreve aquela tempestade como uma tempestade normal. A Bíblia descreve aquela tempestade como e de repente deu-se uma grande tempestade. De repente deu-se uma grande tempestade, um grande mal-estar, um grande mau vento. Amém, Jonathan? Consegues recuar um pouco mais até onde estão esses retratos? Logo, quando Jesus decidiu ir até essa cidade, todas as coisas começaram. Quando Jesus decidiu ir salvar alguém, quando Jesus decidiu ir falar do evangelho a alguém, veja o que a Bíblia diz. E levantou-se grande temporal de vento. Veja como a Bíblia não diz temporal, diz grande temporal. Levantou-se, ou seja, parece que é do nada que aconteceu, mas bem na verdade, não foi do nada. Havia algo por trás. Tudo porque Jesus decidiu ter um encontro com Gadareno. E eu quero começar, amados e amadas, dizendo-vos o seguinte: sempre que vocês decidirem fazer algo grande da parte de Deus, para Deus, existem espíritos que vão se levantar. Parem de olhar para as vossas vidas como uma jornada normal. Eu gostaria que fosse assim, mas na verdade não é uma jornada normal. Amém, igreja? Amém. Da mesma maneira como aqueles espíritos se levantaram, podem outros tantos se levantar até os dias de hoje. Por isso é que nós vemos e percebemos
que algumas coisas queremos tanto fazer. Olha, eu queria ir fazer aquilo, mas de repente aconteceu algo. Eu queria ir fazer aquilo, mas de repente aconteceu algo que nos impede literalmente de fazermos. É deste ponto, amados, que saltamos então para o versículo 5, para o versículo 1, exatamente. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Essa província era como se fosse Dira mais vale Dira até. Dira também bem. Pense num outro bairro perigoso. Alguém? Perigoso, pesado. Tá? Tu chega lá assim, aqueles bairros que tem esse bairro não dormem. Eu nunca fui no paraíso. Mateus 7,7. É um bairro. Mateus 7,7. Para peito esqueleto. Malueca. Esses bairros todos, ouçam, esses bairros todos não encostam. Esses bairros todos não encostam à província dos Gadarenos. Pastor, por que não encostam à província dos Gadarenos? Porque todas as simbologias que são usadas lá, teologicamente representam alguma coisa. A Bíblia, naquela passagem, relata sepulcros. E sepulcros representam mortes. Relata a abundância de demônios que estavam numa só pessoa. Se numa só pessoa tinha 5.000 demônios, imaginem vocês, nas outras que a Bíblia não relata, entendem? Quantas tinham? E as tinha 5.000 andavam nos sepulcros. Ou seja, era uma cidade pesada. Para além do mais, os judeus eram quase que proibidos de atravessar para aquele lugar. Por isso é que a Bíblia descreve, e chegaram ao outro lado. Para aquele tempo, para aquele momento, aqueles eram o outro lado. Era o lado que Jesus, ou nenhuma pessoa poderia atravessar lá. Mas a Bíblia diz, quando se fez tarde, Jesus foi lá. Oh, Jesus é bom. Ou seja, alguém se fosse para ir naquela cidade, devia ir de manhã para voltar à noite. Porque passar lá à noite era algo tenebroso. Mas a Bíblia diz, quando se fez tarde, Jesus disse aos seus discípulos, passemos para o outro lado. Um lado de morte, um lado de escuridão, um lado de treva, um lado de dor, um lado de bruxaria, de feitiçaria. Jesus disse, ao final da tarde, passemos para o outro lado. Em nome de Jesus. Eu não sei como está o teu lado, mas não tem hora para Jesus decidir passar para o teu lado. Não tem momento dele decidir passar para o teu lado. Não tem hora, em qualquer momento ele pode se achegar do teu lado. Às vezes nós pensamos assim, eu estou em volta de muito pecado, de muita sujidade, eu não estou pronto para ir até Jesus. O Gadareno não foi até Jesus, Jesus foi até o Gadareno. O mundo não estava pronto para ir até Jesus, o mundo não foi até o mundo, Jesus veio ao mundo. Não espere estar pronto para te encontrar com Jesus. E o teu encontro com Jesus não depende das tuas obras, depende da graça dele para você. É por isso que nós pregamos o Evangelho, é por isso que nós vamos à estrada, às ruas, porque nós cremos que nós somos o tipo de organização que não espera que os outros mereçam. Não, amados, é isso que nós carregamos da parte de Deus. Nós não esperamos que outros mereçam. Eu aproveito isso para abrir um espacinho e entrar nas nossas relações interpessoais. Você não é aquele que veio no mundo para vencer. Sai das relações que tens que mostrar que és alguma coisa. Nós já somos mais do que vencedores em todas as coisas. É um mundo que precisa conhecer essa vitória da parte de Jesus Cristo. Então, antes mesmo que as pessoas mereçam, chega até lá, abre um diálogo para a reconciliação. Antes mesmo que as pessoas mereçam, chega até lá, perdoa, chama para a mesa, traz para perto de ti. Às vezes ficamos tão duros como simples seres humanos. Então você diga assim, pastor, não somos seres humanos, somos, mas além disso somos mais alguma outra coisa. É por isso que você é filho de Deus. É por isso que Deus te deixou aqui na terra. Alguém aqui? Alguém aqui? Obrigado, Senhor. Obrigado. As outras tantas coisas, amados, eu já falei no domingo passado. Agora eu queria era contextualizar-vos. Agora que já estão dentro do assunto, já perceberam? Podemos então avançar.
Amém? Marcos 5:6. Podes ir para o 5:6? Não. 5:6 não. Vai para o 3. 3, amém? 3. Veja, a Bíblia diz assim: o homem, o gadareno, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Quer dizer que ele vivia ao lado de corpos enterrados. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Algemas não dava para lhe prender. Avança. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Esse pai era forte. Pensa em alguém que faz as algemas pedaços. Um para um com esse irmão não era uma boa coisa. Amém? Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. Essa era a condição desse homem. Um homem que vivia ao lado de sepulcros, um homem que tinha um espírito de morte dentro dele. Hoje, amados, podemos nós não viver ao lado de sepulcros, mas existem milhares de pessoas vivendo com sepulcros nas casas deles. Pastor, como é que isso acontece? Por causa de um espírito que vai se espalhando pelo mundo afora. E a ciência deu um novo nome a esse espírito. Mas se vocês analisarem bem essa doença, o fim dessa doença é vontade de morrer. E essa doença chama-se depressão. Quantas pessoas estão no mundo deprimidas? Algumas até tendo tudo. Quantas pessoas têm sepulcro nas suas casas? Gadareno não está tão longe quanto nós pensamos. Está na próxima porta, talvez na próxima pessoa que está ao pé de nós. O diabo está a dizer: essa parte aqui fizeste, né? Já avançaram essa parte. Esse mosaico aqui já meteste. Esse mosaico já puseste. No 10, não, no 10, antes do 10, 8. Pois Jesus havia falado ao demônio que estava no homem, dizendo: saia deste homem, espírito imundo. Saia deste homem, espírito imundo. Sabem, no domingo passado, eu falava sobre essa parte. E eu dizia que espíritos imundos são espíritos porcos, espíritos sujos, espíritos maus. São espíritos que não te deixam, não podem te permitir, te influenciar a fazer coisas boas. E era esse espírito que estava nesse homem, que lhe obrigava a viver no cemitério, lhe obrigava a se cortar, lhe obrigava a se raspar com pedra. Há aquelas pessoas que elas próprias, nós chamamos, são mal-humoradas. Como assim mal-humoradas? Tu podes ter uma personalidade introvertida ou extrovertida, agora mau humor normalmente, amados, não normalizem isso. Do nada fiquei triste, do nada quero se matar, do nada não quero mais, do nada. Espíritos imundos, espíritos que fazem pessoas pensar coisas tristes e negativas constantemente, espíritos que anulam tudo que tu podes ter feito de bom, só te fazem lembrar tudo de errado, tudo de mal. Espíritos imundos. Glória a Deus que Jesus virou-se para cada um deles e disse simplesmente: saia deste homem. Saia deste homem. Sabem, amados, pelo poder do nome de Jesus que há dentro de ti, tu próprio, ao observares a atuação desses espíritos, no teu próprio quarto, pode dizer: ei, espírito de medo, sai daqui em nome de Jesus. Espírito de ansiedade, sai daqui em nome de Jesus. Espírito de depressão, sai em nome de Jesus. Pastor, na minha casa toda a gente está a ficar doente, já percebeste? Espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Faça isso sem duvidar que aconteceu, e você verá o efeito disso. No versículo 10, no 9, vai para o 9. Qual é o seu nome? Perguntou Jesus. E o demônio respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós neste homem.
há muitos de nós neste homem. Meu nome é Legião. Pastor, o que é Legião? Legião era um agrupamento de soldados do exército romano, composto por 5 a 6 mil soldados. 5 a 6 mil soldados. E ele disse Legião porque naquele momento o Império Romano reinava sobre aquela zona. E o exército romano era o sinal de opressão. O exército romano era o sinal de prisão. Então, quando ele disse somos uma legião, ele estava a tentar exemplificar o que estava acontecendo no natural, amém? O que estava acontecendo no espiritual, mas ele queria exemplificar com o natural. Quando ele disse somos uma legião, ele estava a dizer, olha, somos muitos que estamos aqui a comandar nesse homem. Imaginem, se Decápolis tem mais de 7 mil soldados, dentro dessa pessoa tem 5 mil soldados lhe controlando. Os soldados de Decápolis serviam para controlar a vontade de Roma naquela cidade. Esses demônios controlavam a vontade de Satanás no corpo daquele homem. Então, quando ele diz somos legião, legião não é o nome. Legião era a quantidade de demônios. Então vocês digam assim, pastor, isso já não acontece mais. Não, acontece. Acontece. Quem influencia as tuas decisões? Quem controla as tuas decisões? Obrigado, Espírito Santo. Ouça, hoje, legiões não quer dizer necessariamente alguém que vai vir te fazer mal. Alguém entendeu? Não quer dizer necessariamente alguém que vai te fazer mal, alguém que vai te matar, não. Pode ser só alguém que simplesmente te controla. O bem que queres fazer, te controla. Que te mete num ciclo fechado de vontades que não são tuas. Legião. Legião. E a seguir ele diz, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ou seja, além de serem 5 mil demônios ou mais, imploravam a Jesus com insistência: por favor, Jesus, não nos deixa sair do Rocha. Por favor, Jesus, não nos deixe sair do Rocha. Somos nós que controlamos a prostituição. Somos nós que controlamos o Angle Foot no Rocha. Somos nós que controlamos o GDC no Rocha. Não nos deixa sair daqui. E vocês estão a rir, mas reparem, vocês sabem da história do GDC? Sabem o que é GDC? Sabem o que é GDC? GDC é não territes. E o demônio é assim. Ele não muda a sua maneira de agir, mas muda a nomenclatura. Numa altura foi GDC, agora é não territes. De certeza já está a ter um outro nome. Mas reparem que no Rocha, por que tu vais no Talatona, não encontras na rua pessoas assim no GDC? Por que não? Mas entra em qualquer rua do Rocha, já está até marcado no chão. Basta só cimentar em algum lugar, vão marcar aquilo. E alguém diz assim, pastor, não, isso é só cultural. Não, tudo que é cultural tem influência espiritual do principado que opera naquele lugar. Esses demônios imploravam a Jesus, dizendo: Jesus, por favor, não nos tire dessa região. Não estou dizendo que jogar isso é pecado. Não estou dizendo que é pecado. Mas certamente é um meio pelo qual o diabo te faz você passar ao lado de muita coisa de Deus. Muita. Pelo tempo que tu passas naquele lugar. Pastor, no Talatona não tem outras coisas, tem outros GDCs deles. Mas o fato é que a Bíblia diz que o demônio pedia para não sair daquela região. Insistentemente, para não sair daquela região. Porque eles, quando chegam em algum lugar, quando eles se conformam, se encontram, se instalam, fazem dali um castelo. E quando eles viram Jesus, disseram: calma, esse vai estragar a nossa festa. Nós estamos aqui há muito tempo. Estamos aqui desde há muito tempo que governamos nessa zona. Esse vai estragar a nossa festa. Glória a Deus, que a palavra de Deus diz que todo lugar em que colocamos a planta dos nossos pés, não importa quantos já lá estejam, há quanto tempo tenham estado lá, em todo lugar que colocamos a planta dos nossos pés. Jesus não fez nada.
Jesus não gritou muito, Jesus só colocou a planta dos pés dele numa cidade que era conhecida como uma cidade gentílica. Jesus somente chegou lá, e a chegada de Jesus representou a saída de demônios. Em nome de Jesus, a chegada de Jesus na tua vida representará a saída de tudo que tem influência satânica, representará a saída de tudo que não vem de Deus. A chegada de Jesus na tua família representará a saída de tudo que não tem o carimbo de Deus. De tudo. De tudo. De tudo. No 12, essa é a parte, amados. Não, no 12 não, podemos soltar antes para o 6. Podemos soltar antes para o 6. Amém? Glória a Deus. Não, 17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse daquele território. Por quê? Porque Jesus libertou o demônio. Jesus libertou o demônio, libertou o homem dos demônios todos. E eles ficaram chateados com Jesus, ficaram tristes com Jesus. Amém? Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, um homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. O quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Veja, depois de salvar aquele homem, Jesus não pediu que ficasse com ele. Jesus lhe enviou. Depois de libertar aquele homem, Jesus não pediu que o homem ficasse perto dele. Jesus enviou o homem. A Bíblia ainda conta a história, não vamos ler agora por causa do tempo, que depois de algum tempo Jesus foi a essa cidade novamente. Quando ele chegou a essa cidade, a Bíblia diz que trouxeram vários enfermos para Jesus. E relata a história que um dos homens que trouxe os enfermos para Jesus foi esse homem que estava endemoniado. Por quê? Porque ele não foi com Jesus. Jesus entrou no barco e foi embora, mas ele ficou lá. E a Bíblia diz que ele foi o missionário de Decápolis. Por causa desse homem, aquela cidade foi ganha. Alguém está comigo? Um homem que era endemoniado primeiro, por causa dele aquela cidade foi ganha. Um homem que era antes usado por espíritos demoníacos, agora foi usado por Espírito Santo, em nome de Jesus. Depois de ele te salvar, depois de te libertar, ele não vai permitir que você fique ao pé dele. Ele vai te enviar, pois ele sabe que você é embaixada dele em qualquer lugar em que você estiver. Ele sabe que você é embaixada dele em qualquer lugar em que você estiver. Então, depois de você viver um milagre com Jesus, de ter um encontro com Jesus, não permaneça no lugar, vá para lugares em que ainda não tem Jesus. Pastor, como assim? A Bíblia diz no livro de Isaías que Jesus olhou para nós, olhou para frente depois do sacrifício, viu a sua posteridade e se alegrou. Ou seja, depois dele morrer, enquanto ele morria, ele viu o que viria mais para frente e se alegrou. Pastor, o que Jesus viu? Jesus viu Jesus em outros Jesus. O que isso quer dizer, pastor? Jesus viu ele mesmo em cada um de nós. Há lugares em que o pastor não vai chegar, mas certamente você poderá chegar. Há lugares em que Jesus não vai chegar fisicamente, mas certamente você poderá chegar. Há encontros com Jesus que não será com o próprio Jesus. Alguém está aqui? Há encontros com Jesus que não será com o próprio Jesus, será contigo, será com Jesus que está dentro de ti, será com Jesus que opera dentro de ti. Glória a Deus, glória a Deus. Agora acontece aqui algo estranho. No 12 a Bíblia diz: os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Por causa disso muita gente não come porco. Mas amados, um dia explico isso com mais calma. Amém? A manada de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Agora aqui entra a humanidade das pessoas, amados. Eu não vou falar de nada misterioso dos porcos e tudo mais. Eu vou falar dos 2.000 porcos. Você sabe por que a Bíblia referencia os 2.000 porcos? 2.000 porcos era um bom dinheiro que esses homens perderam. Então eles não soltaram Jesus porque tinham medo do Espírito de Jesus. Eles soltaram Jesus
Porque tinham medo de ficar pobres. Eles disseram, esse aqui vai nos fazer ficar pobres. Foi por isso que eles mandaram Jesus embora. Sai daqui, por favor. Eles nem sequer se importaram com a alma que acabava de ser liberta. Porque a Bíblia diz que quando eles chegaram, eles viram um homem que antes era endemoniado, agora estava livre. Mas depois de verem o homem, foram nos porcos. E os porcos, quando perceberam que os porcos acabavam de se afogar, eles disseram, Jesus, vai embora. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Ou seja, eles até perceberam o poder do Senhor. O mesmo acontece hoje. Vamos realizar a cruzada e encontrar com Jesus. Aconteceu um milagre e tudo mais. Mas no dia do quê? Nada. Não. Há pessoas que não conseguem ver o espiritual, só veem o material. Entrou quanto? Vai ganhar quanto? Houve lá uma cura? Não. É tudo que está tudo no jogo. Eles estavam a dizer, olha, as almas não são mais importantes. Não, acabem de falar. Os porcos. E os porcos, não é porco apenas que representa, é dinheiro. Então o que eles estavam a dizer, as almas não são mais importantes que o dinheiro. Pastor, eu não falo isso. Tu falas. Eu não digo isso. Tu dizes. Porque tu já viste milagres acontecerem. Já viste sinais a se manifestarem. Mas ainda assim, se o Espírito Santo toca o teu coração, contribui com X para ganharmos almas X, para que o Evangelho seja pregado no lugar X, tu vai dizer, não. Uma coisa é alma. Outra coisa são os porcos da minha vida. É isso que acontece, amados. E vocês reparem, Jesus teve dificuldade de chegar naquele lugar. E depois também as pessoas estavam ali dizer, olha, ainda que tu tenhas todo o dom do mundo, nós não vamos te apoiar. Porque eles viram um homem que antes era endemoniado, viram que estava em perfeito juízo, viram, podiam ter dito, são só 2.000 porcos, mas não. Depois de olhar para o porco, diziam, curaste, tudo bem. Mas, pode ir embora, Jesus. É isso que nós estamos a dizer, amados. A cada vez que temos um apelo da parte de Deus, percebemos o dom em operação, percebemos a atmosfera pronta para se mover uma unção do Senhor, e o Senhor está a tocar o teu coração, e você contou 10.000, 5.000, não, é muito, 500, até muito, 100 kwanza, Simão 100, deu com ele muitos planos, vou comer aquela chandula, vou comer. Vocês vão entender onde é que vai parar, já? Vão entender? Vou comer chandula, que um dia vai se transformar em lixo. Vou comprar roupa, que um dia vai se transformar em lixo. Vou comprar maçons, que um dia vai se transformar em lixo. E o que vos remete ao lixo? Quem é que normalmente pausa na lama, pausa no lixo, pausa em todo lugar? Porco! Aquilo que é para dar a Deus e você não dá a Deus, se torna em porco na tua vida, amados. Se torna em porco na tua vida. Mandaram embora Jesus por causa dos 2.000 porcos. Jesus acabava de fazer sinal, mas mandaram embora por causa dos 2.000 porcos. Em nome de Jesus, amados. Quantos creem que essa não é a nossa porção? Quantos creem que essa não é a nossa porção? Essa não é a nossa porção, em nome de Jesus. Nós não somos o povo que gasta o nosso dinheiro de qualquer maneira. Não. Aliás, amados, deixem-me vos dizer algo. Seja quem for, acredita no que eu digo. Seja em que posição tu estiveres, em que lugar tu estiveres,
Tu tens a agenda de Cristo no teu coração para esta terra. E Jesus está a voltar. Eu vi alguns de vocês falando, é um negócio. Eu trato, eu tudo mais. Faz sentido. Faz verdadeiramente sentido. Mas daqui a algum tempinho, amados, no estalar de um dedo, na velocidade do estalar de um dedo, a única coisa que fará sentido é eu estar na glória ou estar no Hades. A única coisa que fará sentido é onde nós passaremos a eternidade. E ontem eu vi algo, coloquei no meu estado. Eu via que a cama do inferno é feita com bichos. No inferno não tem morte. Insecto não morre. Mosquito não morre. Barata não morre. E o fogo não se apaga. Essa série dos encontros com Jesus tem esse objetivo: trazer à tua consciência a lembrança de que Jesus está a voltar. E Ele não vai te cobrar nada para além daquilo do que Ele colocou nas tuas mãos, espiritualmente falando, emocionalmente falando e materialmente falando. Ele não vai te cobrar nada mais do que os dons que Ele colocou em ti. O que tu fizeste com esses dons? Ele não vai te cobrar nada mais do que a influência que tu fizeste ou não fizeste, com base no local em que tu estiveste. Ele disse a rainha Esther: quem sabe não foi para um momento como este que tu chegaste a este lugar. Ele não vai te cobrar mais do que tu podias contribuir, mais do que tu podias fazer. Ele não vai te cobrar mais do que tu podias pregar o Evangelho. Quem tem ouvidos, Deus abençoe a sua palavra. Deus, vamos colocar em pé.